Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Malindia. Eu estou aqui para ajudar vocês nas análises de redação. Isso mesmo, a gente agora vai fazer uma análise do Enem de 2014, da redação, né? Bom, gente, essa redação, eu achei ela muito interessante. É uma das redações que tem a proposta de intervenção mais criativa, né, do Enem de 2014. Eu gostei muito. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui para vocês o site. Não, tá salvo aqui. O tema da redação é porque... mas o tema da redação do Enem de 2014 foi sobre... 2014, isso mesmo. Nesse caso, gente, a redação aqui é sobre do G1, viu? Tô tirando todas do site do G1. Foi sobre as crianças, gente, a publicidade infantil. Foi sobre publicidade infantil, isso mesmo, o tema. E achei interessante essa redação da Dandara Luiza da Costa. Obrigada, Dandara. Essa redação, a gente vai fazer a análise dela. Eu achei ela bem interessante sobre esse tema, né? Publicidade infantil. Então vamos fazer a análise dela, olha só. Ela começou com um título, né? Bem interessante, por um bem viver. Aí ela diz assim, na introdução, né, no primeiro parágrafo. O ornamento da vida está na forma como um país trata suas crianças. A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Desculpa, gente. No caso, ela já citou Gilberto Freire, né, fez uma citação já na introdução. Já na infância. Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos. Então vamos ver aqui quais vão ser os argumentos dela. Ela aqui, na verdade, ela não colocou aqui os argumentos explícitos, né, no primeiro parágrafo. Eu gosto sempre de analisar, de fazer também aquele esqueleto, né, que a gente tem igual, lembra da redação anterior? Já fica bem mais fácil você já colocar seus argumentos já no primeiro parágrafo, porque aí já te ajuda a desenvolver, né, já tendo explícito eles já no primeiro parágrafo, os dois. No caso dela aqui, ela postou, né, fez uma aposta bem interessante em não colocar, mas ela vai ter que explicar direitinho um argumento e um outro no segundo parágrafo, direitinho, né? Aqui no caso ela só colocou aqui, ó, dessa forma é válido analisar o excesso da publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos. Ela fez uma introdução, mas ela vai fazer aqui no desenvolvimento o primeiro argumento e no segundo o segundo argumento. Vamos ver qual vai ser o primeiro argumento que ela vai citar aqui no primeiro parágrafo. Beleza. Ela diz o seguinte: é importante de início que a abusiva publicidade... É importante pontuar de início que a abusiva publicidade na infância muda o foco das crianças do que realmente é necessário para sua faixa etária. Beleza. Tal situação torna essas crianças pequenos consumidores compulsivos de bens materiais, muitas vezes desapropriados. Desculpa, eu perdi aqui, ó. Desapropriados. Foco das faixas etárias da situação. Isso, para determinada idade. E acabam por desvalorizar a cultura imaterial. Olha só, elas citou um argumento, a desvalorização da cultura, né? Passadas através de das gerações, né? Como brincadeiras de ruas e cantigas. Olha que interessante. Eu achei interessante essa redação justamente por isso. A proposta dela de intervenção é super criativa, muito interessante. Aí ela diz aqui sobre as brincadeiras, né, de rua, como argumento, as cantigas, né? Isso perde, né, devido à publicidade infantil, perde esses valores, essas culturas, né? Prova disso, aí é que ela tá reforçando o argumento dela, prova disso. Olha só que
ponto bem interessante para você reforçar, né, seu argumento, né, a expressão prova disso. Tem gente que coloca notório, indubitável, mas é interessante, olha só, prova disso, você tá reforçando o seu argumento, você colocando assim, prova disso, né? Aí tá, ela colocou prova disso, são os dados da Unesco, citou dados da Unesco, olha só que interessante, para reforçar o argumento. Afirmarem que cerca de 85% das crianças preferirem se divertir com objetos divulgados nas propagandas, tornando notório que a relação entre ser humano e consumo está nascendo, né, pois entre aspas, desde a infância. Olha que interessante. Ela citou aqui a cultura, né, a perda da cultura das brincadeiras de rua. Olha só que interessante, as cantigas. Então, citou isso como um forte argumento, né, as propagandas, para ser motivo para que se perca isso, né? Se é uma preocupação e focando mais o problema. Então tá, vamos ver aqui o segundo argumento. É fundamental pontuar, olha só que interessante, no primeiro ela colocou, é importante pontuar de início, e depois ela veio com, é fundamental pontuar ainda. Então ela está reforçando o segundo argumento, ainda, né? Ainda que o crescimento do Brasil está atrelado a um tipo de infância que está sendo construída na atualidade, essa relação existe porque um país precisa de futuros adultos conscientes. Beleza, reforçando. Tanto no que se refere ao consumo, como às questões políticas e sociais. Pois a atenção excessiva dada à publicidade infantil vai gerar adultos alienados e somente preocupados em comprar. Assim, a ideia do líder Gantt, olha só, reforçando e colocando o Gantt, né? De que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente, parece fazer alusão ao fato que não é prudente deixar que a publicidade infantil torne abusiva, pois as crianças devem lidar de melhor forma com o consumismo. Então, ela citou aqui questões políticas e sociais também, que pode ser uma coisa que pode contribuir para que isso acabe, né? Formando adultos conscientes, né? Olha só, como questões políticas e sociais, pois a atenção excessiva à publicidade infantil vai gerar adultos alienados. Então, ela citou aqui como outro argumento questões políticas e sociais. Então, primeiro, né, olha só que interessante, no primeiro argumento ela citou sobre dados da Unesco, sobre as propagandas, e aqui ela está citando questões políticas e sociais. Agora, olha, gente, a proposta de intervenção dela, que interessante. É muito, muito criativa. Eu amei essa redação. Olha só. Aí ela coloca assim, né? Para reforçar, para concluir. Dessa forma, é possível perceber que a publicidade infantil, ou seja, ela voltou no tema, publicidade infantil excessiva influencia de maneira negativa tanto a infância como em si também, tanto a infância em si, como também o Brasil. Porque o tema é no Brasil, né? Aí ela diz assim, é preciso que o governo, quem, como? Aqui ela cita o governo, atue iminentemente nesse problema através de quê? Né? Aplicação de multas de empresas de publicidades que ultrapassarem dos limites das faixas etárias estabelecidas anteriormente pelo Ministério da Infância e da Juventude. Além disso, é preciso, olha só que interessante, essa proposta, essa parte aqui foi belíssima, olha só. Além disso, é preciso que essas crianças sejam estimuladas pelos pais, quem, né? Pelos pais e pelas escolas a terem o maior hábito de ler. Olha só que interessante, maior hábito de ler. O hábito de ler, né? Gente, desculpa aí. Então, voltamos aqui, né? Ter o maior hábito de ler através de concessões fiscais às famílias mais carentes em livrarias, papelarias. Olha só que interessante, né? Distando um pouco do padrão consumista atual. Ou seja, a leitura é uma forma muito importante de acabar com esse problema também, né? Incentivando a leitura, né? Muito interessante essa proposta.
um pouco do padrão consumista atual, a fim de que o Brasil garanta um futuro com adultos mais conscientes. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem, retomou o título dela. Muito belíssima essa proposta, né? Muito interessante. Então, gente, é isso. Não tem muito segredo. É só você saber argumentar. Olha só que interessante. Traz coisas criativas. Olha a proposta dela de intervenção, que interessante. A leitura, né? Então, é uma coisa assim, bem interessante você mudar, você tentar aprovar seus argumentos de maneira interessante, diferente, né? Que foge daquele clichê. E não precisa gastar, colocar palavras muito complexas, né? Frases feitas. Basta você expor suas ideias de maneira convicta, que o leitor consiga entender aquilo que você está dizendo. Bom, espero ter ajudado e te vejo nas próximas análises de redação. Essa daqui foi como eu disse, da Dandara Luiza e foi muito interessante, viu, Dandara? Parabéns pela sua proposta de intervenção muito criativa. Beijinho, gente, e até a próxima.